Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e continue nos envolvendo com a sua paz. Nós vamos iniciar o nosso comentário evangélico desta manhã, como sempre, fazendo a nossa prece que abre as nossas atividades evangélicas de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos para Jesus, unindo os nossos corações para que possamos tocar no coração do Mestre com uma prece singela, leve, suave, que alimente todas as nossas almas. Jesus, querido amigo de Nazaré, aqui estamos todos reunidos em Teu santo nome, para rogar a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua luz para os nossos corações. Carentes, Senhor, todos nos procuramos acercar do Teu aprisco, na esperança de recolhermos as migalhas de luz que sobram do Teu reino e que serão capazes, essas sementes caindo em nossos corações, com o adubo da nossa boa vontade e da nossa fé, faremos com que elas germinem, transformando-se em árvores frondosas de amor, para alimentar, através dos frutos sazonados de esperança, os corações famintos daqueles que Te procuram com ansiedade, na busca de um alívio para suas dores. Entre esses, Senhor, nós nos encontramos e rogamos que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje, amanhã e para sempre. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. A lição de hoje, ela está no capítulo 23. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu o estudo desse capítulo em duas oportunidades. Na última quinta-feira, a nossa irmã Carmélia abordou os itens 9 e 11. Portanto, ela abordou, dentro desse capítulo, que é a estranha moral, ela abordou espada e paz. E hoje, no mesmo capítulo, nós vamos abordar cruzes, que é o tema identificado no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles identifica os itens 1 e o item 12. Portanto, vamos começar com o item 1 e acrescentando dentro das necessidades outro capítulo, outro item que possa sugerir acréscimo de informações para iluminação de nossas consciências, a fim de que possamos aprender mais nesta manhã luminosa que se inicia agora. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 38. Como nas suas pegadas, as pegadas de Jesus, caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos muitas coisas a considerar aí, identificando os 3 passos ou as 3 indicações que se circundam neste versículo. A primeira, na questão de odiar pai e mãe. A segunda, tomar a cruz. E a terceira, renunciar a tudo que tem. 3 observações. No primeiro caso, odiar pai e mãe, o venerando mestre Allan Kardec, com muita propriedade, acrescenta uma observação de rodapé com o item 1, esclarecendo. O verbo kai, onissei, em grego, não quer dizer odiar
porém amar menos. Porque se Jesus recomendasse odiar pai, irmão, irmã, seria realmente um contrassenso do amor que ele pregava. Mas quando nós observamos essa observação, que é do Senhor Pesani, está escrita aqui, vocês podem consultar o Evangelho. E aí vocês perguntam, mas esse acréscimo foi por acaso da Federação Espírita Brasileira na tradução? Não, nós temos o original aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, na língua francesa. E está aqui também. Só que em vez de ser Senhor Pesani, tem aqui M. Pesani. M vem de Messier. Então, Senhor Pesani. Portanto, está aqui no rodapé da página, no original francês. Portanto, nós vamos voltar a esclarecer bem o assunto. Kai, omissei, em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego, missein, exprime ainda melhor, o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto ao outro. Observemos agora outros detalhes que nos chamam a atenção a veneranda professora Amélia Rodrigues. Nesta parte do Evangelho, que Allan Kardec citou aqui, é de Lucas capítulo 14. Recordemos que Lucas não conheceu Jesus. Ele foi discípulo de Paulo de Tarso, era médico, nasceu em Alexandria, no norte da África. Portanto, admirado com a linguagem e a oratória de Paulo, ele se converteu ao cristianismo. E a pedido de Paulo, ele foi escrever o Evangelho. Ele falava muito bem o grego, era médico, ouviu Nossa Senhora, entrevistou João Evangelista, entrevistou o diácono Filipe, que daqui a pouco nós vamos falar dele, e vejam que ele fez esse escrito. Mas a sabedoria do nosso irmão Allan Kardec é notada no item de número 2, porque ele colocou aqui uma parte, um versículo de Mateus, e vocês sabem que Mateus foi testemunha auricular. Ele ouviu e viu o que Jesus falou nesse contexto. E como é que ele colocou aqui? Aquele que ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Vocês viram a coerência? Está em sintonia com o amor de misericórdia de Jesus. Aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Portanto, Kardec, com muita propriedade, seguindo a inspiração e orientação dos espíritos, não se eximiu de omitir a parte de cima, porque está clara quando Lucas escreve odiar pai e mãe, mas colocou a observação do senhor Pesani, que esclarece na questão do grego, da tradução, e ressalta no item 2, com a colocação de Mateus, que esclarece aqui, e ficou bem claro para todos nós. É a misericórdia de Jesus que aqui se apresenta. Mas vamos ver agora outra coisa. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Que cruz é essa? O que ela representa? Agora nós vamos à veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela tem o comentário dela com o título Cruzes, e ela inicia com um parágrafo sublime. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas. Olha que ela fala numa linguagem simbólica, de metáfora. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que eles mesmos elaboraram, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamento saudável. Mais adiante, ela diz:
A esses indivíduos tomados de incompletude se dirige Jesus, convocando-os à terapia da renovação espiritual, de modo que conduzam à cruz dos problemas, tornando-a leve, antes que se deixando esmagar pela conjuntura afligente. Vocês viram? Aí ela já colocou luz nessa parte, mostrando que a cruz representa a cruz dos nossos problemas, que nós não podemos deixar para ninguém. Agora, a terceira observação que nós levantamos aqui, para nós acompanharmos. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus usou o verbo ter, não usou o verbo deter. E quem nos vem esclarecer sobre essa parte é o nosso irmão Emmanuel, neste livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva, quando ele esclarece aqui uma recomendação de Jesus: dai antes esmola do que tiverdes, que é uma passagem de Lucas, no capítulo 11, versículo 41. Ele vai esclarecer nesse capítulo a diferença do verbo ter e do verbo deter. O que Jesus falou, renunciar a tudo que tem. Aqui, dá esmola de tudo que tiverdes. Também o mesmo verbo ter, não é o verbo deter. Olhem e observem o esclarecimento maravilhoso dentro da gramática, mas interpretando o pensamento de Jesus de uma forma maravilhosa. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos e sob os quais se nos revela em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Ele está elogiando as pessoas que fazem isso, mas aqui embaixo ele ressalta: é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente. Detemos, nós não temos um carro, a casa, a fortuna, nós detemos provisoriamente. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos, vai sair de nossas mãos. Detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. Nós somos mordomos de todo o patrimônio que temos em nossas mãos. Aqui, na página seguinte, Emmanuel ressalta: Deus, nosso Criador e Pai, empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: olha agora o que é ter e o que é deter. Ele identifica o que é que nós temos. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Estamos comunicando raiva, ódio, rancor, inveja, ciúme? Isso aí nós temos de renunciar tudo. É isso que Jesus manda renunciar. Que reações provocamos no nosso próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros na luta diária? O que é que nós distribuímos com o que temos? Porque o que temos é nosso. Nós construímos a paz, a harmonia, o amor, as virtudes, a paciência, a tolerância, são patrimônios nossos. Mas pela inferioridade que nós ainda estamos atravessando, nós temos ainda outros bens que são nossos: o ódio, o rancor, a maledicência, o ciúme, a mentira, a raiva, que precisamos nos desfazer desses patrimônios. Por isso ele identifica com uma propriedade maravilhosa. E aí ele continua: qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações nós espalhamos? É o que temos. Porque o que nós detemos, vocês já aprenderam e eu também,
é todo o patrimônio que nós tivermos, porque quando nós desencarnarmos, vai ficar tudo aí. Nós recebemos de Deus por empréstimo, nós somos mordomos desse patrimônio. Nós nascemos sem roupa, despidos, e vamos retornar deixando até mesmo o corpo, que praticamente é como empréstimo, para ascendermos ao plano espiritual em espírito. Por isso a observação de Emmanuel tem muita personalidade, tem muito caráter de liberdade para nos ensinar a aprender autenticamente o que é ter e o que é deter. E ele diz aqui, para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. Olhem agora este parágrafo, gravem, porque é lindo. É sempre reduzida, diminuta a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, alimenta, faz a caridade da roupa, da comida, da água, mas não esquece a ofensa. E aí, fica com um patrimônio negativo dentro de si, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa dar esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas as dádivas que nós temos. Vejam que coisa linda. Então aqui está esclarecido, a parte de odiar não é odiar, é amar menos. A paz da cruz que nós devemos carregar representa a cruz dos nossos problemas. E aqui nós temos por último a questão que nós acabamos de dizer, dar o que nós temos, é o que Jesus manda renunciar, nos desfazer daquilo que nós temos. E é isso que nós temos de fazer. Eu vou contar uma história agora para que vocês observem o que uma pessoa teve e deu e o que a outra pessoa teve e deu. Era uma viagem internacional da África do Sul para Londres, na Inglaterra. Portanto, atravessaria todo o Atlântico. Logo que o avião decolou, uma senhora começou a gritar, irritada, gritando, chamando a enfermeira, a moça, a aeromoça. Quando a aeromoça chegou, ela disse, mas não é possível, como é que eu fiz o meu check-in lá no aeroporto e me colocaram junto deste negro nojento que está aqui junto de mim? Era uma mulher altamente racista e ela não escondia isso. Não posso ficar sentada numa viagem junto com um negro, isso é gente de má vida, que não merece a mínima consideração nem a proteção de ninguém. Como é que vocês me permitem que eu faça isso? E era uma moça como, minha senhora, tenha calma, porque nós vamos resolver o problema. Olha, na classe que está aqui econômica, o avião está lotado, não tem vaga nenhuma, mas é a área que eu trabalho, mas existe outra classe, a classe executiva e a primeira classe, que tem outras e também companheiras como eu trabalhando lá. Eu vou agora falar com o comandante do avião para ver qual é a solução que ele dá. Aguarde, se acomode, tenha calma. E ela foi. Passados os minutos, ela retorna e diz, olha, o comandante examinou a sua situação, confirmou que dessa parte aqui, essa comercial, a simples, não há vaga, como eu disse para a senhora. Na classe executiva também não há vaga nenhuma, mas na classe especial, a classe chamada primeira classe, a classe mais luxuosa, existe uma vaga. Então ele me autorizou a comunicar a decisão dele.
E aí, antes que a mulher falasse, ela pediu que ela se calasse, se dirigiu ao negro e disse: Senhor, o comandante lhe faz um convite especial. Se o senhor quiser, poderá me acompanhar, recolha por gentileza os seus pertences e me acompanhe, porque a partir de agora o senhor terá um lugar na primeira classe do avião. As pessoas que estavam bateram palmas pela decisão do comandante. Veja o que aquela mulher teve para oferecer, o que tinha dentro dela: ódio, rancor e, acima de tudo, um orgulho muito grande, menosprezando o outro irmão, filho de Deus, só porque tinha a cor negra. E o comandante deu um gesto lindo, deu uma decisão maravilhosa, mostrou que ele tinha a bondade, o reconhecimento e, acima de tudo, valorizando aquele irmão que foi humilhado, destratado e, acima de tudo, ele ouviu tudo aquilo de desaforo que a companheira dizia do lado dele, mas ele se postou de cabeça baixa, sem nada a responder. Ele dava uma resposta com a sua serenidade, com a sua paz. O comandante homenageou o negro, oferecendo a primeira classe do avião. É isso que nós podemos ver, o que cada um tem, o que oferece. Porque o que cada um tem é a roupa, o carro, como vocês já sabem. Agora nós vamos continuar com a nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz aqui: o ser humano é livre e para tanto ama, sem reter-se ante as novas possibilidades que detecta a cada momento que cresce espiritualmente, antevendo o próprio futuro. Nesse contexto, guerreia pela liberdade de movimento, de escolha, de direcionamento, de seleção de valores, não se demorando nos estreitos círculos dos cometimentos pessoais e dos feudos domésticos, porque a humanidade é a sua meta, não é só a família, a humanidade é sua meta, o universo é o seu fanal. Lembremos do que Jesus falou aos seus apóstolos quando estava na casa de Simão Pedro pregando, e a sua mãe, que ainda não tinha o conhecimento de quem ele era, não tinha os detalhes da sua missão grandiosa, chegou com seus irmãos, queriam levá-lo, alegando que ele havia perdido o juízo. E quando disseram para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, calmamente ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai representam ser a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, é a humanidade inteira. Jesus ultrapassava as barreiras da família, do lar, para alcançar a humanidade inteira, como todos filhos do mesmo Pai, na condição de todos nós somos irmãos, uma lição grandiosa. Mas tem gente que se apega muito pela visão materialista, mas não vê, não pensa, não reflete como ser espiritual que se encontra caminhando para a imortalidade. Mais adiante ela reflete aqui: à luz da psicologia profunda, a cruz invisível é encarregar, vou reler novamente: à luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar as suas constituições. E ela vai concluir aqui também com um parágrafo maravilhoso, como sempre. O Evangelho de Jesus ressurge com força e autenticidade, confirmadas pelos espíritos imortais que retornam do túmulo para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo espaços luminosos para a aquisição de paz ou felicidade. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Então, essa é uma lição maravilhosa que nós temos hoje para observar, com a ajuda da irmã Joana de Ângeles, a contribuição de Emmanuel, observando todas essas condições
maravilhosas que observamos nesses 2 versículos desta manhã. Portanto, nós vamos encerrar a nossa mensagem com uma lição muito interessante, uma história que nos é narrada pelo nosso irmão Malba-Tahan, que vocês conhecem, mas desta vez não é questão de Harun al-Rashid. Ele fala de comunidades que depois da desencarnação de Jesus, do seu erguimento na direção de Deus, as orientações que ele deu depois que voltou, e os apóstolos se dispersaram para exercer as suas missões respectivas, deixaram sementes das lições de Jesus em vários corações na Galileia. Mas eles não interpretavam no sentido figurado, eles interpretavam no sentido material. Quando Jesus carregara a sua cruz, a sua cruz invisível dos problemas, como a veneranda benfeitora esclarece. Mas o que é que eles faziam? Eles faziam uma peregrinação da cidade onde eles estavam, perto dali, daquele lugar do mar da Galileia, e se dirigiam a pé para Jerusalém. Cada um fazia uma cruz de madeira próxima ao tamanho e o peso do que Jesus foi crucificado, e aí saiu aquele mundo de pessoas aí, sempre homens, carregando os grupos, a cruz nas costas, durante vários dias. E entre eles havia um rapaz muito entusiasmado com a vida, mas não estava acostumado aos sacrifícios, mas os companheiros chamaram e ele resolveu fazer essa peregrinação. E foi escolher também uma cruz dentro dos portes que as outras estavam, e aí ele começou. No primeiro dia de noite ele já começou a se queixar que o ombro estava doendo, isso não pode ser, não é possível, não vou aguentar. E o que foi que ele fez? De madrugada, quando todos dormiam, ele foi lá no local onde as cruzes estavam todas arrumadas, saiu experimentando de uma a uma, identificou uma que era mais leve, colocou no lugar especial e ficou calado, voltou a dormir. O sol apareceu, eles acordaram, fizeram aí uma refeição leve e aí botaram as cruzes nas costas. E ele foi lá e pegou. Quando ele pegou, ele sentiu que aquela que ele imaginava que era mais leve tinha as iniciais dele, porque no escuro ele não viu. Então ele identificou que a cruz dele era mais leve. E aí ele não se conformou, foi andando. No próximo ponto de parada, havia uma carpintaria, ele pediu ao carpinteiro para serrar um pedaço da cruz. E aí com isso, claro, a cruz ficou mais leve. E ele ia por último, para não ser descoberto da tramóia que ele fez, cortando a cruz. Só que, mais adiante, havia passar por um despenhadeiro para outro lugar, 2 lugares assim, onde se colocava a cruz e as pessoas atravessavam. Ora, um pedaço ele tirou, quase 80 centímetros, e ele desconfiou, não vai dar para eu fazer isso, mas eu não posso fugir. Todos passaram, ficou ele e começaram a gritar: Jacó, atravessa, Jacó, venha, bota a sua cruz. E Malba-Tahan conta que ele estava suando frio, colocou a cruz, mas ficou um pedaço muito pequeno, em torno de 10 centímetros de cada lado. Ele começou a passar no meio com o peso dele, o barranco soltou e ele caiu lá embaixo e desencarnou na hora. Quando ele despertou, conta Malba-Tahan, claro, ele vai romancear um pouco a história para concluir, não vai dizer que o sujeito fez uma coisa dessa, que Deus não é misericordioso. E aí quando ele acordou, ele estava num lugar plano, todo gramado, lindo, não tinha aquele sol quente do deserto que estava, era um clima ameno, feliz. Quando ele então andou mais um pouco e descobriu um portal lindo, onde tinham várias pessoas também na fila, não eram muitas, mas ele então perguntou: que portal é esse? Alguém respondeu: é o portal do céu. Todos nós vamos, e lá no portal um anjo vai fazer uma pergunta. E se nós respondermos, nós entramos no céu. Se não soubermos responder, vamos ser encaminhados para o inferno. Aí foi que o coração dele deu para bater. Mas, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele ajoelhou e pediu: Jesus, me ajude. Eu não tenho condição de ir para o inferno, eu estou novo, eu prefiro voltar novamente, eu prefiro refazer o meu erro, construir a minha vida, fazer outro caminho mais direito do que eu fiz. Eu não fui correto. Não é contigo, é comigo mesmo. Eu me enganei desse tipo de procedimento. E naquele momento ele sentiu a intuição
de uma resposta que ele poderia dar. E ele foi com fé, orando, pedindo aquela companhia, aquela alguém que o orientou, que disse a resposta. Na hora que ele chegou na porta, o anjo perguntou: qual é o tamanho de Deus? Ele parou e disse: Deus é grande e é pequeno. E o anjo perguntou: mas como isso? É grande porque ele está em todos os lugares do universo, em tudo e acompanhando todas as pessoas, mas ele é tão pequeno que cabe dentro do meu coração. Aí o anjo disse: passe, meu filho, você merece entrar no céu. Então essa conversão, essa reabilitação é contada por Mauá com muita alegria, com muito otimismo, mostrando que, embora nós sejamos ou criminosos, ou salteadores, ou embusteiros, nós teremos sempre a oportunidade de uma reencarnação, de reparar os nossos erros, para continuarmos o nosso caminho com decisão e coragem na direção de Jesus. Que Ele continue nos abençoando a todos e proporcionando a todos nós oportunidades maravilhosas de crescimento, de aprendizado, de luta para superar as nossas provações e vencermos grandiosos a escada de Jacó, sonhada por ele, que vai na direção das estrelas, sempre procurando nos orientar pela palavra de Jesus no seu evangelho, alicerçada com serenidade, doçura e vigor, pelas palavras codificadas por Allan Kardec nos livros que constituem a doutrina consoladora dos espíritos. Que Jesus permaneça conosco, hoje, amanhã e para sempre.